com alegria que nos encontramos mais uma oportunidade aqui no Bezerra Menezes e para tratar de um tema, principalmente para mim, de grande necessidade, visto que quando nós somos convidados a falar sobre um tema, esse tema fala diretamente a quem está, de alguma forma, falando sobre esse tema e apresentando as considerações em estudo, não como uma forma de já ter conseguido, nem tampouco de ter um conhecimento amplo, mas é de uma busca, é de uma apresentação, para que essa apresentação seja para todos nós, a começar por mim, estímulo, uma forma de que nós, tomando conhecimento, possamos formar a nossa principal natureza pelos atributos divinos. É interessante que esse tema, o orgulho e o egoísmo, está dentro do capítulo 7 de Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes, como na maioria das traduções está. E itens 11 e 12. Mas curioso também da gente entender que esse texto traz primeiro o título egoísmo, é o orgulho, em seguida que vem a humildade, mostrando que muitas vezes o nosso orgulho é pelo desconhecimento ou por aquilo que nós julgamos ter conhecimento, mas que não se sustenta ante a verdade da vida. Um outro ponto interessante sobre esse texto, para que a gente analise, é que esse texto é escrito por um padre, Lacordaire. E dentro do texto que foi recebido por Kardec, colocado pura e simplesmente, mas ele com instrução espiritual. E Lacordaire começa o texto pedindo a Deus inspiração. É como se ele tivesse pedido a Deus a permissão para iniciar um tema que foi produto de profundas reflexões e principalmente de sua responsabilidade de falar no momento onde o conhecimento assumia proporções de luz. Por isso o século das luzes, o século XVIII. Então Lacordaire começa o texto falando da nossa necessidade de reconhecer a fonte primária da vida, como aquele que a todos provê, a todos assiste, a todos abençoa, a todos possibilita, a todos dá a condição de crescer na exata medida em que nós temos essa condição de absorver, não trazendo constrangimentos, não trazendo engessamentos, nem castigos, nem penas, mas uma metodologia de aprendizado que a gente não apenas observe, mas que a gente também seja capaz de reproduzir. E Lacordaire começa no primeiro exemplo falando de uma mãe que vê nos seus filhos uma fonte de dar mais um passo, de ir em busca do alimento, de ir em busca do sustento, do provimento, do agasalho, do abrigo. E aí a gente vê que humildade não tem a ver com pobreza, mas tem a ver com reconhecer e ir atrás. Exatamente o que Jesus nos ha dito no capítulo 7 de Mateus, também no versículo 7. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei
que, à medida que nós identificamos, pedimos. Mas não é pedir e permanecer no lugar, mas fazer com que a bênção aconteça com a nossa participação direta. É preciso que a gente busque, é preciso que a gente tenha a ação que confirma a vontade, como o próprio Kardec vai nos dizer no capítulo 19, que toda nossa ação deve referendar a vontade, deve referendar as preces, os pedidos, aquilo que nós dirigimos a Deus como forma de continuidade. E continuo a contar o segundo exemplo de humildade, uma jovem, e dando orientações para que essa jovem, se sentindo moça, se sentindo bonita, se sentindo inteligente, reconheça qual é a sua verdadeira missão, para que, em meio aos deslumbramentos da idade e dos demais chamativos dopaminérgicos, não se perca, para que as considerações sobre tudo aquilo que ela deve atender da curiosidade e do conceito alheio, não a faça perder a essência, o sentido, mas que ela busque a humildade, mas que ela exercite a humildade, que ela reconheça que Deus deu aquela oportunidade e dentro daquele momento ela tem todas as circunstâncias para o crescimento e que, identificando cada uma das circunstâncias, aproveite para que aqueles que a assegurem, para aqueles que cuidem dela nessa existência, possam permanecer com assistência mais fina, mais perceptível, mais cuidadosa, mais próxima. E ela, enfim, possa, tendo essa assistência, sentir a própria presença de Deus dela e cuidando dela através de um outro externo a ela. O terceiro item, lá Kardec fala das oportunidades que todos nós temos em identificar na posição social, intelectual, familiar, tudo aquilo que nós estamos sendo ajudados para também ajudar. Sendo ajudados no sentido de que só existe um pai, e esse pai, utilizando de outros dos seus filhos, nossos irmãos, possam nos agasalhar do afeto, das informações, dos conteúdos que nós precisaremos reproduzir, além daquele que nós já trazemos conosco e que precisam ser despertados por informações sabias e seguras. Então, a partir do momento que nós nos sabemos credores de todos esses afetos, pensaremos também em como nós podemos ajudar aqueles que, de alguma forma, estão no nosso raio de alcance, sem querer com isso que a gente se distancie para pensar o que é que eu posso fazer se ganhar uma fortuna, se ganhar uma loteria de grandes proporções, mas fazer no raio de ação que cabe, dando da nossa energia, dando de nós próprios, dando da nossa intenção legítima e sincera, como está no exórdio de hoje, no capítulo 179 do livro O Caminho, Verdade e Vida. Vila Kardec continua, dizendo que quando os hebreus estavam a caminho da terra prometida, e isso aí é muito simbólico, quando os hebreus estavam a caminho da terra prometida, eles já tinham uma certeza de que havia uma terra prometida. Ainda assim, quando Moisés se distancia, eles entregaram todos os seus pertences de maior valor para a formação do bezerro de ouro. Claro que aqui nós precisamos entender que eles saindo como escravos do Egito,
não tinham joias, não tinham ouro. Isso é uma linguagem simbólica. E tampouco eles não tinham, né, mecanismos de fundição para fazer um bezerro de ouro. É também a linguagem simbólica. Mas Lacordaire traz essa passagem para dizer que muitas vezes nós estamos num ambiente religioso e não estamos mais afoitos do que já somos, porque tem uma figura de representação. Tem um religioso, tem um médium, tem um presidente, tem um diretor, tem um passista, ou tem uma pessoa que, pela sua postura espiritual, nós nos sentimos constrangidos a muitas vezes não ter um comportamento exigido dentro da casa. Mas se aquelas pessoas não existissem, qual seria o nosso comportamento? E aí Lacordaire continua, de que a maioria das vezes nós agiríamos como os vendilhões do templo, conspurcando a casa. Não é no sentido como foi apresentado no Evangelho, mas conversando sobre coisas menos dignas dentro do ambiente, onde muitos de nós vêm precisando ser ouvidos, onde muitos de nós vêm precisando ser acolhidos e querendo uma conversa que seja mais instrutiva, mais elevada, e não que nos nivele no lugar comum. Então, muitos ambientes religiosos se tornaram espaços de convivência social apenas. E não no sentido de que nós possamos desenvolver esse apoio mútuo, essa integração de saber verdadeiramente como o outro está na sua essência, qual é a novidade de leitura, qual é o conteúdo que nós possamos aproveitar, visto que o nosso tempo para leitura, né, não dá para ler todas as obras na multiplicidade que elas existem, nem tampouco na velocidade que elas surgem. E aí nós vamos trocando informações, dizendo, olha, eu li um livro muito bom, indico, mas nós estamos, as maioria das vezes, conversando sobre coisas que não elevam. Um outro ponto que Lacordaire fala nesse texto é com relação às nossas visões. Como vemos as pessoas que estão nos semáforos, como vemos as pessoas que estão nas marquises, como vemos as pessoas que têm uma roupa diferente, têm um falar diferente do nosso. E aí, o texto é muito rico de detalhes para nos dizer quando nós enxergamos a diferença, precisamos entender não apenas o porquê, mas também o para quê. Porque se eu digo que eu sou melhor do que aquele que está deitado numa calçada por qualquer motivo, o que é que eu estou fazendo na posição que eu estou? O que é de melhor que eu faço do que aquele que se encontra agora nessa vida? Na condição de instrução que eu tenho, o que é que eu acho melhor? Porque eu digo que sou espírita, isso me torna melhor. Mas imaginemos que eu pego um livro de matemática e pegue esse livro e apresente esse livro. É porque eu estou apresentando o livro a todas as senhoras e os senhores que eu sei do conteúdo? Se eu soubesse do conteúdo, eu não precisava estar apresentando o livro como se fosse um crachá, ou como se fosse um cartão de crédito. Mas eu estaria na condição daquele que, sabendo matemática, deveria ensinar com mais facilidade, com mais alegria, com mais facilidade de apresentação às senhoras e os senhores. Mas estamos pensando que, por nos apresentar espíritas, temos uma posição melhor de quem quer que seja e não é. Então, o tema orgulho e humildade fala que muitas vezes nós estamos encontrando
grandes e vários motivos que não se fundamentam na realidade para nos acharmos diferentes. Isso é orgulho. E a humildade é reconhecer, Pai nosso, só existe um Pai. E se as condições se apresentam de forma diferente, é para que na condição que eu tenha, eu cumpra o meu papel de filho de Deus. E isso não quer dizer uma linguagem romântica ou uma linguagem de santidade. Mas quando a gente identifica as oportunidades que tem e é que efetivamente as que a gente consegue utilizar como boa oportunidade para que o bem aconteça, e isso não tem a ver com aquela músicazinha, aquela coisa que eu escuto, ou falar sobre Jesus. Isso tem a ver com transformação. Isso tem a ver com aquilo que a gente tem efetivamente dado de frutos. E esses frutos com sabor. Esses frutos com os ingredientes para dessedentar, para alimentar, para nutrir, para trazer a outra pessoa a possibilidade de continuidade. Agora pensemos, quando o tema orgulho e humildade é trazido, ele encontra eco em todas as atividades sociais que nós participamos. E por que ainda continua ecoando dentro das religiões e principalmente dentro das religiões, dizendo-nos muitas vezes salvos ou nessa ou naquela outra condição. E aí nós vamos ver que nós, espíritos em aprendizado, habitamos tanto a vida social quanto a vida religiosa. Mas Deus não nos vê diferentes da oficina de trabalho, da oficina doméstica, da oficina social, da oficina... Deus não nos vê diferentes, somos o mesmo. Então, no ambiente religioso, nós que deveríamos nos desvestir dessas vaidades, temos visto essas vaidades campeiro, bezerro de ouro. Mas o mais interessante é que essas necessidades de muitas vezes aparentar o que ainda não somos, fala da nossa essência divina. Não fala da nossa essência transitória. Nós, equivocadamente, nos colocamos como já, entre aspas, perfeitos. Mas a nossa essência imortal fala da comunidade. A nossa essência transitória é que muitas vezes nós confundimos. Então, apresentamos virtudes que ainda não temos, em outras palavras, falta de humildade, e esquecemos do que dentro do texto de Lacordaire está tão explícito. Porque Lacordaire fala: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. É a primeira bem-aventurança, capítulo 5 de Mateus, versículo 2. Só que é o seguinte: onde Jesus disse que está no reino dos céus? Dentro de nós. Se nós formos fazer conjugação nessa atualidade de pensamento, ele está nos dizendo que quem não é humilde não vive as belezas da essência espiritual. Vive na beleza da essência transitória, que envelhece, que decai, que se transforma, que se modifica e que adoece, que tem tantas outras considerações.
Mas a nossa essência divina, que é o reino dos céus, que está dentro de nós, que somos nós em essência. Então, o orgulho tem a ver com a identificação com o corpo, enquanto a humildade tem a ver com a identificação espiritual. E a identificação espiritual não quer dizer espiritualidade alta, elevada. Não, é o reconhecimento. É o reconhecimento que tantos da antiguidade, como os filósofos, os socráticos, os pré-socráticos, nos apresentaram. E se para esses homens a vida espiritual é tão concreta, por que não é para nós? Se nós hoje temos muito mais informações do que na Grécia Antiga, por que a vida espiritual para nós é só tema de conversa? E quando a gente se refere, a gente diz assim, esse outro assunto, esse outro lado, se nós não temos dois lados. Mas é porque nós nos identificamos, ora com o corpo, ora nos identificamos o que somos, espíritos. E aí o orgulho vai sendo um motivo para nós de reconhecimento de que o que existe é a essência. E que a matéria, que é a energia coagulada, vai dando a gente condição de investigação. E quanto mais a gente investiga, mas a gente descobre que a essência é o que existe. Quando nos aproximamos de uma pessoa, precisamos dos sentidos físicos para delinear. Mas o sentir não depende do físico. O sentir é a essência. Conhecemos as pessoas de mais variadas morfologias físicas e somos capazes de descrever. Mas a maioria das nossas descrições não são referência ao corpo. É como a pessoa é. E o que isso nos fala? De que a nossa definição é pelo físico, mas a nossa identificação é espiritual. Mas vamos entender que o orgulho é mais no sentido intencionalmente ruim, ou vamos entender que o orgulho é desconhecimento. Porque se Kardec nos fala que a fé é um conhecimento, é uma certeza, e que todos os outros mecanismos ligados à fé estão relacionados ao pensamento, confirmados pela ação. Logo, nós não estamos falando do corpo, nós estamos falando da essência. E a essência com conhecimento. O conhecimento daquilo que os livros apresentam, mas o conhecimento da vivência, do estudo da vida, da análise das relações que nós estamos tendo a oportunidade de ter, dos convívios. E se todos esses convívios, têm o sentido de que nós aprimoremos as inteligências para ter mais foco no espiritual, vamos entender, por exemplo, que o modelo familiar é para que esse sentimento de pertença seja desenvolvido. Porque espírito não engravida de outro espírito. Jesus nos disse isso, no capítulo 3 de João, no versículo 7, que conversa com Nicodemos. O que é do que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Então, o espírito não engravida de outro espírito. Já aqui na carne, temos essa oportunidade de experimentar pai, mãe, irmão, esposo, esposa, amigo,
irmãos, mas ali que nos une irmãos. Vila Cordeiro apresenta isso no texto de que o reconhecimento de irmãos não é só uma questão de humildade, é uma questão de bom senso. Por quê? Porque, ainda que nós olhemos para cima, olhemos para o céu, olhemos para o alto, o trajeto que nos cumpre fazer é o trajeto da terra. Então, é cumprindo os trajetos da terra, as missões que nós temos a oportunidade de envergar aqui, que nós vamos ter condição de uma convivência em planos melhores, em aspectos mais qualitativos com relação aos sentimentos, mais puros de sentimento. Que se nós procurarmos lembrar um pouquinho a mais, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Então, não necessariamente precisaremos estar no céu para nos sentirmos lá, mas a oportunidade de estar aqui, ainda que estejamos com as dificuldades que são comuns a nosso estado aqui. E aí nós vamos ver uma coisa interessante. No capítulo 7 de Mateus, já a partir do versículo 24, Mateus grifa pela fala de Jesus o seguinte: o homem que escuta o que eu digo e não põe em prática, se assemelha ao homem insensato, que construiu a casa sobre a areia. Via as tempestades, os cataclismos, as ventanias, e a casa ruiu. Já o homem que escuta e põe em prática se assemelha ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Vieram os mesmos cataclismos, as mesmas tempestades, os mesmos vendavais, as mesmas chuvas, e a casa permaneceu em pé. O que mostra que o que define a nossa vida não são os eventos externos, porque os eventos externos são comuns a todos nós, mas a capacidade de administração, humildade, está ligada diretamente às nossas emoções. E quando nós trabalhamos com mais calma, conseguimos pensar melhor, ouvir melhor os amigos espirituais, as inspirações, as formas de contato, e temos a oportunidade de uma vida mais sã. Por quê? Mente sã, corpo sã. E ainda que estejamos, entre aspas, com o corpo sã, mas quando a mente está fervilhando, quando a mente está febricitando, como diz o Bezerra de Menezes, nós estamos nos candidatando a dificuldades, a doenças. E onde entra o orgulho em toda essa questão febricitante, em toda essa questão da mente? Nós vamos identificar na fala de Jesus com Marta e Maria. Marta. Porque tantas coisas quanto uma só que é necessária. Não é que ela fosse fazer uma só, não. É que ela desse prioridade, fizesse bem feita, do que querer fazer todas essas coisas que não dá jeito nenhum e não concluir nenhuma. E se desgastar porque os outros estão fazendo do jeito que a gente quer. Orgulho. Colocar seus pés do mestre para ouvir. Humildade. Maria escolheu a melhor parte. Novamente Maria escolheu a melhor parte. Isso não será tirado por humildade. O orgulho faz com que muitas vezes a gente queira dar conta de tarefas que a gente não consegue. Nem pela quantidade, nem pelo esmero que elas precisam. Mas quando uma só seria necessária para que a gente fizesse e tivesse a condição de entender que aquilo que está na nossa condição de fazer naquele momento dá a gente a oportunidade de corrigir muitas dessas ansiedades que nós temos, todas essas circunstâncias que
geram mais ciclotinia, né, que geram mais esse turbilhão de emoções, quando a gente tem a oportunidade de dar água a quem tem sede, dar pão a quem tem fome, agasalhar quem está nu, visitar quem está enfermo, ver quem está encarcerado e acolher o estrangeiro. E Jesus nos ha dito que quando nós fizéssemos a um pequenino, estamos fazendo a ele. E será que a gente pensa verdadeiramente que a gente está fazendo a ele? Ou será que a gente converte a imagem daquele que a gente está vendo no próprio Jesus? Aí o sentido do exorto de hoje: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele superavita a regra, como sempre. Jesus superavita em tudo. E aí nos dá a oportunidade de não ser apenas mais um da fraternidade espírita Bezerra Menezes. Mas eu só frequento. Não, eu aplico o passo. Eu venho porque a minha contribuição é diferente. E eu a faço de maneira amorosa, abnegada. E quando eu estou aqui, eu estou aqui. Eu não estou com, muitas vezes, o corpo aqui, a mente, em quaisquer outros lugares. Ainda que nós tenhamos dificuldades, ainda que nós tenhamos parentes com suas mais diversas experimentações de vida, mas nós não podemos resolver os problemas dos outros. Nós não podemos resolver. Nós podemos ajudar, por quanto a solução cabe a cada um. Muitas vezes é o nosso orgulho querer resolver o problema de todo mundo. Quando nós somos convidados, né? Nós somos convidados a ser aqueles que ajudam. Está me fugindo a palavra, como é o nome daquele que se Círio. Simão Sirineu. Nós somos convidados a ser o Sirineu, mas estamos muitas vezes querendo solucionar, porque é a vida do outro. Quando a solução do outro compete ao outro resolver, internamente primeiro. Por quê? Vamos voltar ao texto. O homem que constrói a casa sobre a rocha, o homem que ouve os ensinamentos e põe em prática. Então, como nós estamos muitas vezes esperando a segunda volta de Jesus, e o próprio texto de Lacordaire fala que muitas vezes estamos esperando uma segunda volta de Jesus. Para quê? Para ele explicar o que a gente ainda não foi capaz de entender. Mas no próprio texto nós vamos ouvir a pergunta dele. E como nós recepcionaríamos Jesus? Como nós teríamos a condição não apenas de ouvir, mas de respeitá-lo, de acatá-lo e de pôr em prática? Porque estamos basicamente fazendo as mesmas opções daquela época. E precisamos entender que as propostas de Jesus são propostas amorosas, são propostas derivadas de todas as claridades que nós ainda não experimentamos por completo, ouvimos falar, mas ainda não experimentamos por completo, porque a nossa condição de não olhar para trás ainda não existe. Claro que ainda não existe. Mas se tudo aquilo que nós temos experimentado até agora não tem trazido as condições que nós, entre aspas, idealizamos, por que não experimentar aquilo que nos oferece? Claro, não conseguiremos adotá-las em todo. Não conseguiremos, por razões da nossa própria dificuldade de aceitação do novo. Mas, a partir
partir do momento que nós vamos experimentando e que todas essas considerações de vão dando certo, nós vamos ter qualidades novas. Para alguns, seremos loucos. Para outros sonhadores, mas o que você está falando não tem execução da nossa vida prática. Mas teve para ele. E se teve para ele, e ele é quem é, não só para nós, para toda a humanidade, vista e não vista, tem bens muito maiores que nós ainda não identificamos nessa forma de proceder, nessa adoção de providências para tudo aquilo que nós temos pedido a Deus, para todas as nossas rogativas e aquilo que nós ainda não identificamos, que é a nossa maior carência. Então, identificamos muitas vezes que a falta de paciência, que a falta de cuidado, que a falta de fraternidade com as palavras tem nos trazido algumas inquietações. Mas, como diz Chico no livro Nosso Lar, há loucos que podem ser tratados em casa, porque são pacíficos. E há loucos que precisam de manicômios, de hospícios. Então, louco é viver na guerra. Louco é adoecer. Louco é querer desgastar energia para coisas que nós não conseguimos mudar, para circunstâncias que não estão no nosso alcance mudar. Mas nós precisamos entender que a partir do momento que Jesus vem com uma solução e que nos apresenta de uma forma tão amistosa, nos surpreende. Porque ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. Porque o jugo que nós colocamos sobre nossos ombros é muito pesado. Não apenas na posição social, não apenas na posição familiar, não apenas na posição religiosa, não apenas. E nós dizemos muitas vezes que é o que Deus nos coloca nos ombros quando somos nós a nos colocar esses fardos. Por isso que Jesus nos apresenta um fardo suave e um jugo leve. Porque Ele não nos cobra posições extremistas. Ele não nos coloca numa condição de saltos quânticos, de falares bonitos, para convencer pessoas que muitas vezes, em pouco tempo, estão descobrindo que aquilo que está sendo falado é só casca. Estamos voltando à época onde as religiões que deveriam caminhar estão desvirtuando. E temos a oportunidade de enxergar, de entender, de aceitar, dentro do Evangelho de Jesus, o remédio para que a gente cresça, para que a gente saia, para que a gente cure, o alimento para que a gente cresça, melhor dizendo, a condição para que a gente aprenda sem precisar refazer percurso, sem ser reprovado, sem repetir de ano, porque professores nós temos muito, mas médicos nós só temos um. Ainda que muitas vezes nós tenhamos ouvido tantos aí dizer que são mestres, quando mestres só, e ele próprio disse: por que me chamar de bom? Mestre? Sim, sou.
Jesus. E nessa oportunidade que nós estamos um pouco mais meditativos a respeito do tema orgulho e humildade até da noite, ele ainda nos diz: aprendam comigo que sou manso e humilde de coração, e que nós encontraremos consolo para os nossos choros, nós encontraremos paz para as nossas angústias, calma para as nossas aflições, encontraremos esperança para os nossos desertos, encontraremos respostas para as nossas indagações e encontraremos sentido para continuar. Sentido para continuar nele, que é o caminho da verdade e da vida. Mas quando nós estamos a caminho, isso é já para terminar, quando nós estamos a caminho, passa o vento. Mas nós não vamos atrás do vento. Nós agradecemos e nos deleitamos com o vento. Mas não podemos pensar que o vento é o caminho, ele é um componente. Vamos olhar as estrelas, vamos olhar o sol, vamos olhar a lua, também são componentes desse caminho. Vamos olhar o ar que nos dá fruto e nos abriga, mas não podemos levar água dentro de nós. Então, tudo isso, Paulo de Tarso disse, que vê tudo isso, mas que segue firme em direção ao alvo, em direção à meta. Se nós entendermos que Paulo de Tarso recebia a orientação direta do próprio Jesus, Jesus estava dizendo: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai, que é maior que a minha. Se ele, a quem a terra foi entregue para a sua formação, não veio para fazer a vontade dele, porque nós queremos nos deter, fazendo castelo de areia da nossa vontade. Quando o mar da vida nos convida a essa experiência fantástica com Ele e com o Pai. O assunto não é esgotado, mas certamente são algumas reflexões que nós temos estudado, gostaríamos de compartilhar, agradecendo a todos, né,